A obra literária ela pode servir para você entender aspectos históricos e sociais, logicamente. Mas eu não acho que essa deva ser a sua primeira intenção a fazer uma leitura literária. Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão? Uma seguidora, há um tempo atrás, ela me mandou uma mensagem no Instagram e eu não pude atendê-la naquela ocasião. E hoje, mais uma vez, passado um tempo, ela me reiterou o pedido de ajuda. É um pedido a respeito da forma de como começar a estudar, né? Ela relatou ali muitas dificuldades que ela tem, coisas pelas quais ela passa, certos inconvenientes que ela encontra na hora do estudo e pediu minha ajuda. Isso aqui é mais uma conversa de boteco, é um vídeo que eu estou fazendo sem nenhum tipo de roteiro. E vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar essa pessoa e pessoas que passam por algo parecido. No meu canal de perfumaria, ela deixou esse comentário aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, Saffron Oris da Coreza, inspirado na mitologia grega. Aliás, eu quero fazer um comentário antes de ler o comentário dela aqui. Muitos de vocês dizem que sente falta desse canal aqui, comentam que gostaria que eu continuasse postando aqui. As pessoas que acompanhavam esse canal talvez não se deram conta que no canal de perfumaria eu continuo tratando de muitos temas pelos quais vocês diziam se interessar. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu falo nesse vídeo de arqueologia, eu falo de autores da antiguidade, da cultura e da civilização minoica. Muitos de vocês disseram que se interessavam por temas da Grécia Antiga, né? Eu trato aqui, só que pela uma perspectiva perfumística. Aqui eu falo da história do Brasil no século XIX, falo do Gilberto Freire, falo da obra Sobrados e Mucambos, falo da história da Granado, logicamente, falo da história da perfumaria, falo de cultura de modo geral, mas o principal, eu falo de Gilberto Freire. Muitos de vocês diziam que se interessavam por Gilberto Freire, né? Então é aqui o vídeo. Esse outro aqui eu falo de Plínio Velho, Pedanos Dioscórides, autores da antiguidade. Muitos de vocês diziam que se interessavam por Grécia e Roma antiga. Tem aqui, nesse vídeo, esse assunto. Então, assim, provavelmente vocês não se deram conta que eu continuo trazendo menções a temas que vocês supostamente se interessavam, só que em outro canal, por outra perspectiva. Mas agora, voltando para cá, vamos ler o comentário dela. Caro Hilton, minha educação foi péssima. Tenho graduação, entretanto saí da faculdade sem saber a diferença entre capitalismo e socialismo. Me interessei muito por arte e cultura nos últimos 5 anos. Desenvolvi o hábito de ler livros clássicos, porém, sempre que leio, fico perdida no contexto, justamente por não ter nenhuma noção sobre história, nem mundial, nem do Brasil. E aí eu fico presa num ciclo vicioso. Quando leio literatura, sinto que não absorvo o máximo que poderia por não entender o contexto histórico. Mas para entender o contexto histórico de uma determinada época, de um determinado lugar, eu não teria que começar do começo? Afinal, as coisas vão se ligando umas às outras, certo? Exemplo: não adianta eu tentar entender o contexto social da Inglaterra da época de Shakespeare se eu não entender o que veio antes disso. E antes, e antes, e antes, isto posto, por onde devo começar minha vida de estudos para minimamente poder me orientar nesse mundão de meu Deus? Começo por literatura ou por história? Se for história, qual história você, de qual período? E as coisas precisam ser aprendidas na ordem cronológica, certo? Então, no caso, terei que voltar lá em Adão. Estou perdida, sentindo como se o conhecimento que tenho adquirido fosse um tipo de Frankenstein. Tudo solto, tudo aleatório. Nada encaixa com nada. Qual a sua opinião? Por onde começar? Bem, isso é uma coisa que afeta muita gente. Você não é a primeira pessoa que me relata algo idêntico. Você foi vítima de uma coisa chamada posicionamento de influenciador digital. Você só tem essas travas na sua cabeça porque você deu ouvido a muita gente, me desculpa, que não vale nada. Gente que tem um posicionamento na rede social para causar medo, como é que eu posso dizer, como é que o pessoal do marketing chama? Para causar um tipo de consciência na audiência, né? Para preparar essa audiência para comprar um produto que esse influenciador depois vai preparar. Isso é típico desses influenciadores que querem ganhar autoridade ao dizer que você não tem preparo, ao dizer que você não sabe por onde começar. A primeira pessoa ela tem que parar para ser muito sincera consigo mesma. Ela tem que saber muito bem o que é que ela quer estudar, o que é que ela quer aprender, que tipo de conhecimento ela quer desenvolver. No caso concreto da mensagem que eu recebi, a moça parece que tem uma angústia muito grande, porque é como se ela precisasse saber de tudo para poder estudar aquilo pelo qual ela tem interesse. Não é assim que a coisa funciona. Tomando o exemplo concreto de literatura e história, né?
literatura e história andam juntas. Nada impede que a pessoa leia um livro especializado ao mesmo tempo que ela lê o livro literário. E aqui a gente já também encontra um outro ponto, né? Não se pode absorver tudo numa leitura. Ainda mais um autor inesgotável como Shakespeare, por exemplo. Vou lhe dar outro exemplo. Os especialistas de Shakespeare, os acadêmicos que estudam Shakespeare, os caras estudam Shakespeare a vida inteira. Essa edição simplesmente deliciosa das obras de Shakespeare. Editora Nova Aguilar. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram. A tradução da Bárbara Heliodora. Eu não lembro com quantos anos a Bárbara Heliodora, se eu não me engano, ela já faleceu idosa. A Bárbara Heliodora passou a vida inteira estudando Shakespeare. A vida inteira. Quantas vezes você acha que ela releu Shakespeare? Quantas vezes você acha que ela leu Hamlet? Quantas vezes você acha que ela leu Romeu e Julieta? Quantas vezes você acha que ela leu Otelo? Quantas vezes você acha que ela leu e releu? Uma pessoa que estudou isso a vida toda. É muita ingenuidade da sua parte você achar que você pode absorver tudo numa leitura. E isso joga você num desespero, porque você tem que ter uma bagagem do cacete, né? Uma bagagem do universo, para poder ler uma peça de Shakespeare e entender tudo, e absorver tudo. A gente olha para uma situação dessa e diz: minha filha, tenha calma, 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 tenha calma. Então, assim, leia. Por onde eu começo? Comece por onde você tem interesse. O que é que você gosta? Ah, eu quero ler literatura. Então pegue um autor pelo qual você se interessa e leia a obra dele. Não entendeu? Faz parte do processo. Quem me acompanha no Instagram sempre me viu falar dessa obra aqui. As Origens do Pensamento Grego. Por que eu falo muito dessa obra? Porque ela é importante, ela é boa? Sim. Mas porque essa foi o primeiro livro que eu li na minha vida e que eu não entendi porra nenhuma. Eu não entendi nada quando eu li isso aqui, aos 16 anos. Eu lembro muito bem, eu estava no segundo ano do colégio. Peguei esse livro, li, no primeiro capítulo eu dizia: o que foi isso que eu li? E fui, prossegui, e não entendi. E prossegui, não entendi. Prossegui, não entendi. Terminei o livro não sem entender. Foi uma porrada que eu levei, intelectual, mas faz parte do processo. Quando eu estava no doutorado, eu estava escrevendo uma monografia. O doutorado, eu fazia os seminários, e aí eu tinha que escrever uma monografia para ser de pelo menos 20 páginas para ser avaliada na disciplina, né? E eu estava escrevendo um texto sobre a natureza humana em Maquiavel, era um seminário de antropologia filosófica, e aí me veio a ideia de reler isso aqui. Quando eu reli isso aqui, bicho, a cabeça foi assim, ó. Eu disse: caramba, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu estava com 25 anos. Quando eu reli isso aqui, entendi muita coisa. E eu te garanto, se eu for reler isso aqui novamente, eu vou pescar um monte de coisa. Aí beleza, você leu Romeu e Julieta. Ah, mas eu não vou entender o contexto social e não vou entender os aspectos históricos. Primeiro, você está lendo uma peça de teatro para desfrutar da sua qualidade literária, da sua qualidade artística, ou você está lendo para você entender história e sociologia? A obra literária ela pode servir para você entender aspectos históricos e sociais, logicamente. Mas eu não acho que essa deva ser a sua primeira intenção a fazer uma leitura literária. A sua primeira leitura literária de uma obra de peso tem que ser uma leitura pelo deleite estético, uma leitura pela obra de arte, né? É a mesma coisa. Qual é a primeira coisa que você faz quando você contempla um quadro bem pintado? Você admira. Você tem um deleite estético ali, você tem um- uma epifania artística, assim, pô, que quadro lindo, que paisagem bela, que você fica movido. Depois, caso
esteja dentro do seu interesse intelectual, você vai tentar entender o quadro pela técnica de pintura, pela escola de pintura, ou pelo contexto social, né? Você vai poder entender o quadro pela simbologia que ele passa, o que é que o autor, o pintor quis dizer com aquele dali. Isso aí são leituras mais aprofundadas, que a depender do que você quer na sua vida, serão leituras desnecessárias. Ah, não, mas eu quero ler Shakespeare, quero ler Romeu e Julieta, quero entender ali. Tá, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um livro de Renascimento italiano, que é Romeu e Julieta, Shakespeare. Ah, mas Shakespeare é inglês, é meu amigo, mas Shakespeare ambienta Romeu e Julieta na sociedade italiana. Né? Aí você pega ali um livro de Renascimento italiano. Eu conheço um livro perfeito, né? Inclusive, um dia eu ainda dou uma aula sobre Romeu e Julieta pela perspectiva desse livro, do Renascimento italiano, mas eu não vou dizer aqui. Lamento. Aí você pega um livro sobre o Renascimento italiano e aí você consegue ler a respeito, né, da sociedade italiana na época, do renascentista, e você vai ver ali muitas correspondências com o que está no texto de Shakespeare. E nada impede também que você faça as duas coisas ao mesmo tempo, caso seja isso que você quer. Ah, mas eu não. Antes do Renascimento, vem a Idade Média, eu não sei porra nenhuma de Idade Média. Cara, muito provavelmente você não precisa. Você não precisa conhecer toda a história medieval para você conseguir desfrutar de uma leitura de Shakespeare. Você não precisa. Você não precisa. Basta pegar o livro de Shakespeare e ler. Existe uma coisa que eu acho interessante, eu chamo aquilo de aquilo que eu sei que eu não sei. Deixa eu dar um exemplo bem simples, um exemplo bem simples mesmo para vocês poderem entender. Você não sabe, vamos dizer que você não sabe de nada de história do Brasil. Você não sabe nada de história do Brasil. Aí você pega, né, o livro do Boris Fausto, Manualzinho de História do Brasil. Show. E aí você está lá lendo a história do Brasil e você acabou descobrindo que durante a história do Brasil houve uma coisa chamada invasão holandesa. Você não fazia ideia que houve uma invasão holandesa. Você não sabia que existiu uma invasão holandesa. Agora você sabe. Aí alguém lhe pergunta, tá, mas como é que foi a invasão holandesa no Brasil, no Nordeste brasileiro? Você não sabe como é que foi. Você não estudou sobre a invasão holandesa especificamente. Você soube que teve uma invasão holandesa. Mas você não sabe. É aquilo que você sabe que você não sabe. E o que é que isso acontece na tua vida de estudos? Isso é um indicativo dos caminhos que você vai poder trilhar. Então, quando você terminou de ler o livro do Boris Fausto, ele fala da invasão holandesa, ele explica em linhas gerais como é que foi, mas digamos que ele não fizesse isso. Digamos que no livro dele não tivesse, em linhas gerais, como foi o processo da invasão holandesa no Brasil. Aí você terminava esse livro, aí você, e agora? O que é que eu leio? Bem, agora eu vou ler sobre a invasão holandesa. Porque eu li nesse livro aqui, né, que mencionou ela, eu não sei o que foi, não sei como foi, agora eu quero saber. Então deixa eu seguir agora nessa trilha. Aí você lê um segundo livro, nesse segundo livro você vai encontrar uma série de coisas que são novas para você, que você nunca tinha ouvido falar. Aí você, pronto, a partir daqui eu quero agora saber o que é que foi isso aqui, e esses pontos aqui, X, Y, Z. Então, assim você vai fazendo o seu caminho, assim você vai trilhando o seu caminho intelectual, você vai criando a sua bagagem, só que qual é o grande detalhe? Ela continua sendo meio errática, sim, em certo sentido ela continua sendo meio errática, sim, e não tem o que você possa fazer diferente. É impossível que seja diferente. Né? Ah, o teu conhecimento ainda tá meio espaçado, tá meio Frankenstein, feito a moça mesmo disse, mas é assim mesmo que a coisa funciona. Não tem como ser diferente. Cara, a primeira vez que eu li Gilberto Freire, eu tinha também 16 anos. Vou ser bem sincero. Eu vim reler Casa Grande e Senzala na vida adulta, já tendo um doutorado nas costas. E aquela leitura que eu fiz na adolescência, me serviu de alguma coisa? Me serviu para pelo menos eu ter a resiliência e eu desenvolver o hábito mecânico da leitura. Que a leitura também tem muito disso, né? Inclusive no curso que eu fiz sobre técnicas de estudo, né? Técnica de estudo eu falei muito disso. Que tem gente que tem dificuldade de fazer uma leitura porque falta para ela também, não é um processo apenas intelectivo de processar a informação enquanto lê.
e concatenar ideias, mas também muitas vezes falta para ela o hábito mecânico da leitura. Falta para ela o hábito físico de estar sentado numa cadeira, a uma mesa, manuseando um livro. Tem gente que não tem esse hábito. E essa falta de familiaridade física com esse ato também é algo que é necessário você desenvolver. Mas isso aqui são outros 500. Então, assim, se você diz para mim, mas eu quero ter eu quero ter um conhecimento generalista. Eu não quero ser especialista em nada, eu quero ser uma pessoa culta com um conhecimento generalista. Aí o que você faz? Você pega manuais. Por onde eu começo? Pegue manuais. Você quer ser uma pessoa generalista com conhecimento histórico? Pegue manuais de história. Tem manuais, tem textos meio enciclopédicos, né, que fornecem algo mais. Eu não recomendo que você leia enciclopédia, porque a enciclopédia ela não vai te dar justamente o fio condutor. É melhor pegar um livro manualesco, que ele pelo menos tem um fio condutor. Tem aquele livro do Edward Burns, né, História da Civilização Ocidental, em 2 volumes. Você pode ler um livro desse estilo. Mas saiba também que, por exemplo, às vezes a pessoa. Já atendi muitos jovens assim, que tinha uma angústia muito parecida com essa da moça do texto. Que ele tinha uma angústia que ele não conseguia concatenar as ideias, ele não conseguia explicar as coisas com desenvoltura. Então eu dizia, mas rapaz, o que é que você tem memorizado? O que é que você tem de material estudado com tranquilidade? Porque uma coisa assim, é o cara, porra. Ah, eu tenho 17 anos, eu li toda a obra de Shakespeare. Eu li toda a obra de Platão com 18 anos. Uma coisa é você ler mecanicamente. Outra coisa é você aprender esse conhecimento, é você meditar sobre ele. Uma coisa é você ter lido textualmente muita coisa. Outra coisa é você ter verificado boa parte desse conhecimento que você encontrou nos livros na realidade. Principalmente falando de filosofia, né? Uma coisa é a leitura, que por si só não basta, porque tem que ter a leitura, tem que ter a reflexão, tem que ter a maturação do conteúdo lido, absorvido, e tem que ter a contemplação. Isso você só vai conseguir com os anos. Teve uma coisa que eu li em Heidegger, quando foi aquilo, foi lá pelas bandas de 2017. Eu vim entender por outra perspectiva, acho que eu entendi a questão, agora, 2025, 8 anos depois. Então vocês têm que entender que o processo de estudo, de maturação intelectual, o processo de alimentação do espírito, digamos assim, é uma coisa que toma um tempo. Um rapazinho uma vez me falou para mim que ele leu em uma semana as Confissões de Agostinho. Eu olhei assim, é uma possibilidade você ler em uma semana. É, mas assim, para que você leu? Isso é um livro que você vai reler o resto da sua vida milhões de vezes. Você vai reler isso aí milhões de vezes. Para finalizar, né? Isso aqui é uma conversa de boteco. Por onde eu começo? A resposta muitas vezes é depende. Comece com o que você já tem em suas mãos. O que você tem em mãos? É possível você começar, talvez, com muita coisa que você já tem em mãos. Você pode ler a literatura, ficção, você pode ler livro de história. Ah, Hilton, mas eu me interesso por Idade Média. Não teria que ler Antiguidade antes? Se você já tivesse lido Antiguidade antes, ajudaria? Ajudaria sim. Mas se você for direto para um texto, um livro de história medieval, você vai aprender coisa pra caramba. Muita coisa. E provavelmente, algumas coisas que são essenciais para você entender a Idade Média que aconteceram na Antiguidade, provavelmente esse livro de história medieval vai mencionar isso. E aí você termina de ler o texto de história medieval, que é o que você realmente quer aprender, é o que realmente você quer estudar, e aí você se deparou no texto com coisas da antiguidade que você teria que saber para compreender melhor aquele período medieval. Aí ali, depois que você termina esse livro, você vai ler o outro de antiguidade. E assim sucessivamente. O conselho final desse vídeo é o seguinte: deixe de medo, deixe de frescura, ou deixe de fricote, ou deixe de... A gente aqui no Nordeste fala, deixe de pantin. Deixe de procurar pelo em ovo. Simplesmente comece pelo que você quer, pelo que você tem interesse e pelo que você tem em mãos.
E se você sente saudade desse meu canal aqui, do Vida Interior, se você sente saudade, se você gostaria de continuar me vendo, falar de cultura, falar dessas coisas, eu estou falando dessas coisas no canal de Perfumaria. Possivelmente você pode me encontrar por lá. Os links estão na descrição. Inclusive o meu curso de técnica de estudo, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Até algum dia. Tchau.